alcançando a Canaã, vivendo na Canaã. Tem muita gente que espera morrer para ir para Canaã. Eu não, eu quero viver a Canaã aqui. Nós vamos ver, eu quero viver a Canaã aqui. Eu estou vivendo a Canaã aqui. Eu estou me preparando, porque lá vai ser melhor. Mas eu já estou tendo um gostinho da minha Canaã aqui. A palavra vai nos deixar claro isso. Capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Não nos prostituímos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo como alguns deles também, e pereceram pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, que já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu acho que, para mim, essa leitura já me deixa satisfatoriamente abençoado, né? Mas nós vamos conversar esse pensamento sobre esses versículos e sobre os riscos que nós estamos correndo ou podemos correr e perder de usufruir do que o Senhor tem para nós. Eu coloquei assim: por intermédio de Moisés, Deus prometeu aos filhos de Israel que os tiraria do Egito e levaria a uma terra que emanava leite e mel. Então, Moisés só estava cumprindo uma ordenança de Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus levanta alguém para que o seu propósito e o seu projeto seja realizado. Nós sabemos que aquele grupo de judeus estavam há mais de 400 anos sendo escravo, mas Deus, através de Daniel, profetizou que eles sairiam daquele lugar. E às vezes a gente tem por tardia as promessas de Deus e as mensagens de Deus e as profecias de Deus, mas Deus nunca tarda, Ele chega no momento certo. Então, para os filhos de Israel, o que significava Canaã? Representava recomeço, liberdade, fidelidade de Deus, prosperidade, autonomia. Representava o fim de um ciclo de sofrimento, peregrinação, incertezas, e tempo de conquista, triunfo e descanso. Sair, ir para Canaã, ir para a terra prometida, para eles representava um recomeço. Sair da escravidão para ser autônomos, para ser pessoas que eram donos das suas próprias vidas naturais, né? Mas sendo a dependência de Deus. A gente fala aqui, mas tudo é de Deus, né? A minha vida é de Deus, nada é meu, né? Mas as pessoas ficavam com essa liberdade. Eles poderiam prosperar, coisa que eles não prosperavam. Eles trabalhavam para o Egito. Então, e o povo de Deus foi livre da escravidão do Egito de forma miraculosa. O Senhor sempre faz coisas enormes para mostrar que Ele é Deus.
Deus é de coisas pequenas? Sim. Mas quando Ele quer realizar algo, o que Ele realizou esse fim de semana? Uma coisa tremenda. Eu estou tremendo até agora, recém que a voz está voltando. Eu sempre seguro a minha voz até a última ministração, mas no metade da penúltima já foi, porque era tanta glória de Deus e eu queria manifestar o meu amor a Deus. Então Deus retirou, porque isso, olha as pragas. E o que me chamou a atenção nas pragas, quando Deus faz uma promessa, nós não somos atingidos. Pode vir a pior catástrofe para a terra, os fiéis não são atingidos. Vê as 10 pragas, nenhum israelita fiel foi atingido. Todos os outros eram e eles não. Olha também, assim eles deviam seguir uma rota. Deus deu uma rota para eles, onde passariam pelo deserto e então chegariam à terra prometida, que segundo a Bíblia seria uma terra que emanava leite e mel. Então, quando Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro, é porque a bênção é maior. A nossa trajetória até chegar até ela pode ser um pouco dificultosa. Mas o Senhor nunca nos tira de uma posição para botar numa menor. Quando é Ele que leva, é sempre para o melhor. E eu coloquei aqui, incrível como nós temos a mesma rota a seguir. Incrível. Se nós analisar a trajetória do povo de Israel e analisar a nossa trajetória desde que nós começamos a nos envolver com Deus, ela é parecida. Saímos da escravidão do Egito, nós saímos da escravidão do mundo, nós saímos dos subornos do mundo, das coisas maléficas do mundo. A nossa vida já estava sem sentido, muitos estavam. Meu caso era sem sentido, não tinha prazer nas coisas. Fomos tirados de lá. Nós éramos escravos dos nossos pecados, nós não conseguíamos se libertar por nós mesmos dos nossos erros, dos nossos fracassos. Assim como o povo de Israel. Quando o nosso clamor chegou aos ouvidos de Deus, então Ele nos mandou o nosso Moisés. Quem? O Messias, Cristo. Então Jesus veio para nos tirar do Egito. Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado. E quando nós clamamos, o Senhor vem e nos socorre. Eu lembro a primeira vez, eu já falei aqui, mas para dar a ilustração, que quando oravam por mim, oravam pela Mara, a Mara querendo se converter e eu não querendo, né? Mas nas horas eu falava com Deus da minha maneira. E Deus deu um jeito de me levar para um lugar onde não era assembleiano, não era um barulhento, para me poder aceitar Jesus. E Ele me levou, foi Ele que me levou, foi Ele que me direcionou àquele lugar e preparou aquelas pessoas à meia-noite para estar me esperando lá, ir lá e me mostrarem Jesus. E eu saí daquele lugar e entrar na minha casa, e a minha casa está diferente. Naquele momento ali eu me arrependi dos meus pecados. Eu saí do Egito, eu saí da escravidão e Cristo veio ao meu encontro. Eu brinco, né? Jesus foi muito bondoso comigo. Muito bondoso. Ele fez de tudo para me alcançar. Não adiantou a minha mãe me falar, não adiantou meu pai me falar, não adiantou os irmãos me falar, não adiantava. Mas Jesus falou uma palavra não para mim. Foi incrível. A minha conversão, o início da minha conversão foi através de uma palavra não. E eu, pela misericórdia, entendi. Então daí nós atravessamos o deserto. Quando nós nos voltamos para Deus, começa um deserto para nós. Começam dificuldades, começam mais tribulações, começam mais adversidade. Para mim foi assim. Daí nós começamos a nossa trajetória, a nossa caminhada no deserto. Olha como é comparável, né, a caminhada do povo de Israel. O que eles passaram pelo deserto, as dificuldades que eles passaram, porque eles estavam indo em direção a
Canaã. A Canaã tem um preço. Canaã tem um preço. Nesse deserto encontramos 3 inimigos ferozes. Nessa nossa caminhada em direção a Canaã, ao gozo, à nossa liberdade, começa 3 inimigos ferozes. Primeiro é a carne. Primeiro é eu. O primeiro inimigo a vencer é eu, a minha vontade. E essa é o pior inimigo. Eu acho a minha carne pior que o diabo. Porque a minha carne quer folgar, a minha carne quer achar justificativa para não ir, né? Vem canseira, vem desânimo. Cuida um irmãozinho lá, cuida a vida do irmão. Pá, mas eu vou para essa igreja, fulano faz tal coisa, fulano faz outra coisa, fulano faz... Eu pensava, só não falava, ainda bem. Eu pensava mal até do coitadinho do Davi. O Davi tocando o violãozinho dele, faceiro. Eu digo, tá, esse cara querendo puxar saco do pastor. Coitadinha de uma irmãzinha lá que falava em línguas, era cheia de Deus, eu não gostava de ficar perto porque ela era muito alarmenta. Eu desviava dela. Mas eu subjugava a carne, eu ia. E foi um dia que é grande esse testemunho meu de luta feroz contra a minha carne. E um dia eu disse para Deus, é a última vez que eu vou no culto. Porque eu vou e vem o pior. E a Mara mandava eu me arrumar, e eu ia todo esbudegado. Eu não me arrumava. Jesus quer a minha alma, Jesus quer o meu espírito, não quer meu corpo. Ele quer tudo, corpo, alma e espírito. E o crente tem que andar bonitinho, né? É nova criatura, tem que andar bonitinho. Representa o reino do céu, nós representamos o reino de Deus. Eu não represento homens, eu não represento somente uma igreja, uma instituição, eu represento Deus. Então eu tenho que estar apresentado. E eu ia lá com um abrigo velho, surrado, sentava no último banco. É o meu inimigo, a minha alma. E quem sabe tem alguém aí lutando para Deus mandar eu dar esse testemunho no meio da ministração. E falou agora para mim, fala como tu ia, como tu venceu a tua carne. Eu por si mesmo não vencia, meus queridos. Não vencia. E eu clamei a quem? Ao meu Moisés, Jesus. Fui para frente do espelho, a primeira vez que eu fui para frente do espelho e conversei comigo mesmo, olhei dentro dos meus olhos. E disse, Jesus, é o seguinte, eu vou lá e vem o pior, porque eu saía, parecia que eu apanhava. Vocês, muitos quem sabe passou, eu entrava com o diabo no ombro. Era Jesus de um lado e o diabo do outro, os dois brigando, um em cada ombro. O Deus dizendo que era bom para mim, que ele era maravilhoso, que tinha algo maravilhoso para mim, o diabo dizendo que isso é mentira. Olha aí essa gente aí, ó, só estão querendo te iludir, só estão querendo ter o dinheiro, só estão isso aí, só querem se aproveitar de ti. É grande a minha história, a minha trajetória de quase um mês caminhando para ir para a igreja. Mas eu ia, vencendo a minha carne. É o primeiro inimigo, é o pior. O diabo eu venci mais fácil. Foi só resistir ele e ele fugiu de mim. Agora a minha carne não tinha como fugir de mim, ela tinha que estar comigo. Então eu tinha que lutar com ela dia e noite. E para resumir, naquele dia, eu não vi quando eu saí de casa. E eu sentava no último banco da igreja. Para ver, eu ainda bem que eu nunca falei nada para minha esposa, nem para meus filhos. Eu botava defeito em todo mundo, mas eu ficava comigo o defeito. Eu não falava. Era a providência de Deus, porque eu poderia atrapalhar a salvação da minha família. E naquele dia, eu não me lembro a hora que saí de casa. Eu só me vi que eu estava na segunda fileira dos bancos. E eu me via sentado, parece que numa nuvem. Todo mundo longe de mim. Mas o mais importante é que quando eu entrei, eu vi um buraquinho no canto da igreja, como assim, ó, a igreja era nesse estilo, um furinho assim, ó. Mas a igreja é muito alta lá na Teneves. E eu pensei comigo, ó, estourou um negócio, abriram um buraco e deixaram um poste com a luz para o lado de dentro da igreja. Olha só, o defeito que eu enxerguei. E aquela luzinha naquele lugar ali, eu fiquei um tempo ali, o culto andando, começou a formar um bolo. Quando eu lembro disso, eu me dá vontade de pular, de gritar.
Um bolo dentro do meu estômago, uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. E veio uma voz no meu ouvido e dizia: experimenta me glorificar. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e o pregador ia, e o pregador vinha, e o pregador ia, e o pregador vinha, sumia todo mundo, e eu olhava, e eu todo atrapalhado, e aquela coisa se tornando dentro de mim, aquela voz de novo: experimenta me glorificar. Mas uma voz mansa, uma voz suave, uma voz cheia de amor, que eu nunca tinha ouvido, e eu só vou ver ela de novo no céu, tenho convicção disso. E eu dei um glória a Deus. Que eu vou dizer, todos vocês já vomitaram, né? E vocês sabem como fica ruim. Foi assim que saiu meu glória a Deus. Saiu rasgando as minhas entranhas. E quando eu terminei aquela glória a Deus, aquela luzinha saltou de lá e veio e cravou no meu peito. Ela veio como uma flecha. Eu só olhei assim e aquilo veio. Não deu tempo nem de eu me defender. Porque se eu tivesse tempo eu caía fora, né? Eu não deu nem tempo de me defender, e aquela luz, aquela bola de fogo entrou dentro do meu peito. E aquilo começou a caminhar em mim, começou a me gelar. E desceu em todo o meu corpo e foi me gelando, fez a volta por baixo dos meus pés, começou a caminhar nos dedos e começou a pegar fogo. Parece que a carne estava saindo dos meus ossos e foi subindo e foi pegando fogo, e eu olhava assim, para mim, a minha sensação era que eu estava me desmanchando, a minha carne estava saindo dos meus ossos. E aquilo veio até o meu peito e continuou para cima. E quando ela passou da onde ela desceu, ela começou a esfriar. Eu, como tinha experiência com câmara fria, eu sabia que eu estava morrendo. Era o gelo da morte. Você já entrou numa câmara fria? Eu já entrei, trabalhei quando eu estava no quartel, quando buscava carne. Eu entrava e ajudava os guris, porque eu sempre fui prestativo. E eu gostava de entrar lá com eles. Eu sentia aquele gelo. E era a morte. E aquilo veio para mim e passou pela minha nuca. Quando ela desceu assim para cá, ela começou a pegar fogo. Parece que meus cabelos estavam caindo, meu nariz estava se desmanchando, meus dentes estavam caindo. E veio aquele coisa assim e foi sair. E quando aquilo foi sair, eu prendi o grito que assustei a Mara. A Mara achou que eu estava me endemoniando. E eu gritei: Jesus, não faz mais isso, fica comigo, eu quero te adorar. E explodiu dentro de mim como bolinha de sabão, aquela, sabe? E eu parecia que eu estava pulando, saltando, gritando. Eu abri meus olhos, eu estava estático, não mexia nada. Gente, aquele que não gostava de ver os crentes dar glória a Deus, não gostava de ver os crentes pular, não gostava de ver a coitadinha da irmã pular e falar em línguas estranhas, eu empurrava a banca, eu dava coice num, dava coice no outro, saí pulando, saltando. Por quê? Porque ali eu venci a carne. Para nós vencer a carne é só com a ação do Espírito Santo. Para nós vencer a carne, o Espírito Santo tem que estar envolvido conosco. Tu não está conseguindo, conversa com o Espírito Santo. Tem alguma coisa que está te dificultando? Conversa com o Espírito Santo, que Ele faz com que tu vença a tua carne. Foi o meu pior inimigo. E também já tem o diabo, que o diabo daí, como eu digo assim, depois disso, foi o mais fácil. Por quê? Porque eu só resisti a ele. Daí eu fui para a Bíblia, daí eu comecei a estudar a palavra, comecei a me envolver com a palavra, e a palavra de resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tive problema com ele? Tive, mas é problema que Deus me deu saída. E o mundo, né? O mundo, que também passei bastante dificuldade no quartel, né? Eu pregava e os outros despregavam, né? Eu fazia uma coisa, os outros, mas eu nunca me contaminei com isso e consegui vencer. Então esses são os nossos 3 inimigos ao qual nós devemos fazer. Temos um destino, a nova Canaã, o céu de glória. E a partir daí, eu comecei a viver a minha Canaã. Por que que é? Aqui. A Canaã é um recomeço. Quando eu recomecei a minha vida, eu comecei a desfrutar da minha Canaã. Quando eu comecei a ter liberdade, comecei a ver a fidelidade de Deus, cuidando de mim, cuidando da minha família, eu estou usufruindo da minha Canaã. Quando eu comecei a ver a prosperidade não é bastante dinheiro. Se fosse isso, eu não estava aqui. Prosperidade é estar contente com aquilo que Deus dá. E eu sou contente com tudo que Deus me dá. Então eu estou vivendo a minha Canaã.
O fim do ciclo de sofrimento acabou. De escravidão do pecado acabou. De peregrinação sem saber para onde ir acabou. As incertezas acabaram. E começou um tempo de conquista, um tempo de triunfo e um tempo de descanso. Eu não sei se você está com a tua vida assim. Eu não sei como é que está a tua vida. Você já chegou a esse lugar? Se tu está vivendo a tua liberdade real. Se tu está vivendo o teu descanso, certo? A tua confiabilidade em Deus, eu não sei. Ou se ainda você está peregrinando no Egito. Se ainda tu não foi liberto de alguma coisa. Essa noite o Senhor pode te libertar. De qualquer forma, mesmo que ainda tu esteja no Egito, mesmo que ainda tenha algumas pendengas para resolver, eu quero te dizer, de qualquer forma, saiba que há uma Canaã preparada para você. Não importa a situação que tu está passando, não importa as tribulações, as dificuldades, a Canaã é um lugar de propósito. E o Senhor tem um propósito contigo. O Senhor tem um propósito não só de te salvar, mas de que tu tenha gozo, tu tenha paz e que tu esteja contente com tudo. Nós vimos que durante a peregrinação no deserto, viu-se muitos milagres de Deus. Águas amargas transformando-se em água doce, houve provisão de alimentos, as roupas do pessoal lá não envelheciam, os calçados cresciam junto com o pé, Deus era com eles de dia a dia, por meio da nuvem de glória, e à noite com a coluna de fogo. Mas mesmo assim, eles foram um povo difícil. Quem sabe Deus está fazendo tanta coisa para ti, está agindo de uma maneira sobrenatural na tua vida, e você não está crendo o suficiente para agradar a Deus. Tu está atribuindo a tua capacidade, a tua intelectualidade, tu está atribuindo a tua posição, e não está atribuindo que é Deus que está fazendo isso. Tu não está conseguindo gozar das misericórdias de Deus. O povo era assim, reclamava de tudo e sempre estavam desafiando a Deus. É um perigo muito grande nós desafiar a Deus. O que é desafiar a Deus? Querer que Ele faça mais do que Ele está fazendo, achando que Ele está fazendo pouco, né? Querendo colocar Deus contra a parede. Eu sou fiel, eu faço isso, tu tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada para ninguém. Ele faz por misericórdia. Então, quem sabe nós temos sendo difícil assim. Porque quando eles já estavam diante da terra para a conquista, houve uma sentença de Deus para eles. E todos os maiores de 20 anos, salvo Josué e Caleb, morreram no deserto. Como é uma aula é uma terça-feira profética, é um estudo, né? Tem muitas pessoas que morrem antes de receber o que Deus tem para eles. Não conseguem usufruir do que Deus tem para eles aqui na terra. E foi o que nós lemos ali no versículo 6 e 7, né? No 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobiçamos as coisas más que eles cobiçaram. Nós não podemos cobiçar as coisas que aqueles que não temem a Deus cobiçam. Eles cobiçam riqueza, cobiçam posição, cobiçam honras aqui. Nós, quem nos honra é Deus, quem nos abençoa é Deus, quem abre as portas para nós é Deus. Nós não precisamos ter ciúmes do que os outros têm, e isso faz com que nós percamos a bênção que Deus tem para nós.
Se o fulano tem, é porque ele fez a jus. Faça jus. Se alguém galgou alguma posição no teu trabalho, é porque ele fez jus. Isso faz com que nós ficamos prostrados. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Outra coisa que nós perdemos de entrar na Canaã, é nós ser idólatras. Idólatra não é se prostrar diante de uma imagem só. É colocar algo acima de Deus. É priorizar Deus. É priorizar as coisas acima de Deus. E isso nos impede de nós aproveitar o melhor da terra. O povo de Israel não entrou por causa dessa idolatria, quis fazer um bezerro de ouro, né? Outra coisa, não nos prostituímos como alguns deles fizeram e caíram 23.000. Muitas vezes a gente acha que se prostituir é trair a esposa. Sim, isso é prostituição. Mas querer voltar para o Egito é prostituição. Querer voltar às coisas velhas que nós praticamos é prostituição. Porque o que nós praticávamos não agradava a Deus. Eles tomavam o lugar de Deus. Então nós devemos ter esse cuidado. Lá, quando Moisés estava no monte, eles fizeram um bezerro de ouro. Outra prostituição, né? O desejo de voltar ao Egito hoje é para voltar para fazer as coisas do mundo, para praticar os antigos pecados. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Outra coisa que pode nos deixar aqui sem aproveitar as coisas de Deus é tentarmos a Deus. O que é tentar a Deus? É pedir que Ele faça uma coisa que não está no projeto dEle. Tentar a Deus é pedir para que Deus faça algo para mim que eu não faço nada para requerer. Um exemplo bem simples. Eu trabalho numa empresa, não honro o meu patrão, não me esforço para trabalhar com o meu patrão e peço para Deus tocar no coração dele para ele me promover. Deus não vai fazer isso. Porque o Senhor diz assim: esforça que eu te ajudarei. Tem muito crente que tenta a Deus, por isso que não goza das benéficas que Deus tem. Por quê? Como funcionário, não trabalha direito e quer ser reconhecido como um bom funcionário. Deus jamais vai tocar no coração do patrão, porque sabe, quem toca no coração do patrão para nos abençoar é Deus. Se sou patrão, não reconheço os funcionários, escravizo, me aproveito deles e depois quero que Deus abençoe a minha empresa. Deus não vai abençoar a minha empresa. Não vai. Ele é uma coisa contra os princípios dele. Ele diz que é para primeiro nós dar, para depois receber. Eu trato os irmãozinhos de qualquer jeito, não amo, não dou carinho, não dou amor e depois fico Deus. Os irmãos não me reconhecem, os irmãos não parece que nem estão aí comigo. Trabalho, jamais. Isso é estar na Canaã. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu semeio, mais eu colho. Então, e isso impede de nós chegarmos e recebermos e vivermos aquilo que nós vimos ali no início. A paz, a prosperidade que vem de Deus, o gozo que vem de Deus e o descanso que vem de Deus. Eu digo, o crente que está na Canaã, ele ri à toa. Para ele tudo é festa. Está doente? Glória a Deus, Deus vai dar cura. Se não vai arrumar um médico, o médico vai trazer um remédio, eu vou ser curado. E se não, eu vou me encontrar com ele. Pronto. Nós não perdemos nunca. Por quê? Porque nós estamos na Canaã, nós estamos vivendo.
a alegria do Espírito Santo. O crente tem que rir à toa. Passarinho voa, risada. Passarinho senta, risada. Alegria. Mas uma alegria verdadeira, uma alegria que vem da nosso espírito, da nossa alma. Nós temos que estar contente. Quem está na Canaã está contente. Está com dor na coluna, como eu estou agora, mas estou contente. Estou feliz. Porque depois, imagina se eu não tivesse coluna, eu não estava aqui de pé. Então, glória a Deus. E eu não estou com o problema da coluna porque estou doente, eu estou porque estou trabalhando, então está meio acocado. Graças a Deus, eu com 60 anos subindo em cima de uma casa trabalhando. Glória a Deus por isso. Então eu tenho que estar feliz. Eu estou gozando da minha Canaã aqui. Outra coisa que impede de nós viver a nossa Canaã aqui é a murmuração. Olha aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. O que é murmurar? Não estar contente com aquilo que Deus nos dá. Eu estou dando o CRAU, e os irmãos que estão aí no CRAU, eles estão vendo, né? Tem gente aí que diz que tinha uns cachorros comendo galinha, minhas galinhas estão comendo as minhas galinhas, estão comendo as minhas galinhas. Ele veio no CRAU e sabia que as galinhas não eram dele, as galinhas eram de Deus. Daí chegou Deus, eu não sei por que os cachorros estão comendo as galinhas. Os cachorros pararam de comer as galinhas. Porque Deus não quer que coma as galinhas dele. Isso é incrível, irmão. É simplesmente nós querer viver na Canaã, na dependência de Deus. Tudo é de Deus. Nós estávamos ontem conversando sobre isso e conversando, e a Rayana, não, isso aqui, e isso e aquilo. Eu digo, nem a pérola é tua, Rayana. É mesmo? Eu digo, nem a pérola é tua. Deus está te dando ela para te desfrutar dela aqui, ter alegria com ela aqui. E daí eu murmuro. Eu não tenho isso. É só pedir para quem é o dono. E ter uma vida que condiz com o que ele quer te dar. Deus não fica devendo nada para ninguém. E nós deixamos de desfrutar da Canaã, da paz, da alegria, do gozo, porque somos murmuradores. Eu murmurava e a Mara dizia assim, abençoa, amor. Quando eu ia, abençoa. Ela sempre me instruía. E quando eu comecei a abençoar, começou a dar tudo certo. O meu carro só me incomodava, um carro que eu tinha, só me incomodava. E um dia eu fiz, Deus, ele é teu. Esse negócio aí está me incomodando, mas ele é teu. A partir daquele dia não me incomodou mais. Um irmãozinho orou por ele lá, não incomodou mais. Eu digo, esse carro é de Deus, e eu quero que o irmão Bolivar, ele tinha quase 90 anos, ora por ele com as mãozinhas ali tremendo, orou, a partir dali o carro não me incomodou mais. E um dia eu estava fazendo a minha casa, e eu vinha vindo, e o carro falhou, e eu fui murmurar, e o Espírito Santo disse, ele é meu, eu faço com ele o que eu quero, se eu quero que ele pare, ele para. Eu digo, é teu, então manda ele andar, porque eu preciso dele para levar coisa para casa. Não incomodou mais. E o dia que ele disse, bastou, eu vou ter que tirar ele, ali antes da boca da picada, arrebentou tudo ele. Era dele. Pronto. Por quê? Só não murmurar. E quando nós perdemos, é viver o gozo da alegria. Como reverter o quadro se nós estamos assim? Entender a visão correta do propósito de Deus para nós. Qual é o propósito que Deus tem com nós? Nos levar para Canaã. O propósito de Deus é nos dar uma vida sossegada, uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de gozo. Olha o que eu coloquei aqui para nós. Quanto a mim, irmãos, lá de Filipenses, não julgo havê-lo ainda alcançado, tudo isso, completinho. Não, tem muita coisa para mim ainda. Ainda vou murmurar. Eu sei. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas são as palavras de Paulo que eu tomei para mim quando ele me deu essa palavra. Eu não julgo ainda estar
alcançando a plena Canaã, o pleno gozo, porque o que Deus tem é incomparável. Eu não consigo imaginar o que Deus tem para mim aqui na terra. Aqui na terra. E por fim a vida eterna. A minha Canaã na vida eterna é outra coisa. Eu não consigo nem dimensionar ela. Eu quero viver ela aqui. Nós podemos viver ela aqui. Para nós vivermos essa Canaã, nós temos que ter fé, aceitar tudo o que Ele diz como verdade plena e agir de acordo com isso. Jesus diz: sede meus imitadores como filhos amados. Ele disse que nós ia fazer as coisas que Ele fez. Mas isso nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós gozar da Canaã, é ter essa convicção, ver o propósito correto, que é, Deus me chamou para quê? Para ser servo. Deus me chamou para quê? Para mim demonstrar a minha fé, a minha certeza, que Ele é verdadeiro. Outra coisa, permitir que o Senhor se agrade de nós, amando de todo o coração, andando nos seus caminhos, tendo uma vida de santidade, uma vida separada das coisas do mundo. Coisa boa quando alguém se agrada de alguém. Eu me agradei da Mara há mais de 30 anos atrás, olha o que me faz bem. Ela se agradou de mim e eu sei que eu faço bem para ela. Senão ela não estava comigo. Nós se agradamos, e quando nós se agradamos de alguém, nós queremos chegar perto, nós queremos estar junto. Alguém faz uma comida gostosa, nós se agradamos, nós temos louco para ser convidado de novo. Por quê? Nós nos agradamos. E é isso que Deus quer, que eu agrade Ele. E eu estou fazendo tudo para agradar Ele. Tudo que está ao meu alcance, eu faço. E o que não está ao meu alcance, eu peço para Ele me ajudar. E eu tenho a convicção que eu estou agradando a Deus. Porque senão Ele não dava essa paz, libertação. Então, e nos arrependendo de todo o pecado, abandonando aquilo que tem nos feito ficar distante de Deus. Por isso que ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu me examino todas as manhãs. Todas as manhãs eu me examino. Senhor, eu te desagradei ontem. Eu fiz algo que tu ficou triste comigo. Eu converso com Ele. Todas as manhãs, porque eu quero agradar, porque eu não quero cometer o mesmo erro no outro dia. E às vezes ele me responde: não, tu fez tal coisa que não deveria fazer. Então isso está muitas vezes nos impedindo de entrar na Canaã. Então, qual é o nosso alvo na terra? Qual é o meu alvo na terra? É ter liberdade. Tu está tendo liberdade? Tu está se sentindo livre? Em paz? Tu está se sentindo confortável? Tu está vendo a fidelidade de Deus? Tu está conseguindo ver nos mínimos detalhes o que Deus está fazendo por você? O que está fazendo na tua família? Tu está conseguindo ser grato a isso? Se tu está conseguindo, tu está vivendo a tua Canaã. Tu está prosperando? Tu está contente com o que tu tem? O Senhor chega a dizer: se tu tiver o que comer e o que vestir, com isso esteja contente. O resto é bônus. Porque diz: tu pouco tu é fiel, no muito eu te colocarei. O muito vem depois de eu me satisfazer com o pouco, de eu gozar da minha Canaã com o pouco. Mas se tu não te contentar com o pouco, tu jamais vai para o muito. E as tuas conquistas, tu está vendo o que tu está conquistando? Tu está conseguindo ser grato pelas tuas conquistas, pelos teus triunfos? Tu está contente que tu pode agora botar a tua cabeça no travesseiro e fazer aquele sono tranquilo, sem nada te acusar, sem nada, vem pesadelo.
Isso é viver na Canaã. E isso é o início. Nós temos que praticar Canaã aqui para ir para outra. Aqui é um treinamento. E para mim concluir, em Hebreus 4:11, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Tenho que te dizer, é por força. Eu tenho que forcejar. Eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu não sei se a carne de você é tão teimosa como a minha foi. Eu não sei. E ainda é. Ela ainda quer descanso, a safada. Tem dias que ela quer se calçar comigo. Então, portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. A desobediência é uma arma muito triste para nós perder a nossa Canaã. Eu espero que você tenha compreendido. Eu quero que você se pergunte: você está vivendo as benéficas de Deus? Você está feliz com o que está acontecendo contigo? Se não está, é uma noite de tu conversar com o Senhor e pedir para Ele te dar estratégia.